Agora? Sim, gravando. Pode começar? Pode. Boa noite, gente. Vou apresentar hoje a sessão clínica. Meu nome é Maria, eu sou R3 de Patologia. Queria agradecer ao Dr. Gama pela oportunidade de apresentar esse caso, que foi bem interessante. O nosso caso é o HSC, ele tem 18 anos, é masculino, natural e residente de São Paulo. A primeira consulta com a gente foi dia 12 de junho, e ele veio encaminhado da pediatria, que ele já fazia um acompanhamento com a hepatologia pediátrica devido a alterações de enzimas hepatocitárias e canaliculares. Durante esse período que ele acompanhou, ele negava prurido, negava febre e relatou uma perca de peso de cerca de 9 quilos nos últimos 6 meses antes desse acompanhamento com a gente. No relatório que a pediatra encaminhou para a gente, ela também relatou que nesse período que ele estava sendo consultado com ela, foi observada uma icterícia, que acontecia de forma intermitente em esclera, e durante o passar do tempo, os exames só foram piorando as enzimas canaliculares. Ela chegou, mesmo antes de ter algum diagnóstico, prescrever o Ursacol, porém o paciente ele não iniciou porque ele não tinha condições financeiras. De antecedentes patológicos, ele é um paciente que tem neurofibromatose tipo 1, foi diagnosticado em 2008. Também tem um glioma de nervo óptico, que foi diagnosticado em 2017. Ele realizou quimioterapia e radioterapia, não tinha relatado de qual tempo que ele fez. Também tinha um hipotireoidismo, uma hidrocefalia e uma escoliose. De medicação, ele usava levotiroxina, 25 microgramas, e usava previamente uma metformina, que não entendi muito bem o motivo, mas que tinha sido suspenso recentemente pelo endocrinologista. De antecedentes cirúrgicos, ele tinha realizado uma DVP em 2015, e de história epidemiológica, ele negava transfusões, uso de drogas, viagens, tatuagens, acupunturas, negava contato com hepatopatas. Eu não coloquei aqui, mas na família ele só tinha um tio que também tinha uma paralisia cerebral, mas tirando isso, não tinha outras comorbidades na família. Negava tabagismo e etilismo. No exame físico de quando ele chegou no nosso ambulatório, ele estava em bom estado geral, não tinha alterações neurológicas, não estava ictérico, estava com a pressão boa, frequência cardíaca boa, não tinha alterações no exame cardiovascular, nem no respiratório. No abdômen era normal, mas ele tinha manchas café com leite em abdômen dorso. Essas são as fotos do exame físico dele. E aí, gente, quais seriam as hipóteses inicialmente desse paciente? A gente tem uma doença aí que eu acho que talvez alguém quer falar o que é isso? Você chegou a ler o que é essa neurofibromatose, Maria? Só para... Ai, É só essas manchas café com leite aí? não, mas eu acho que eu vou dar spoiler se eu falar. Não, tá. Então, beleza. Alguém quer fazer alguma hipótese nessa história que ela contou, com o exame físico e esse antecedente da neurofibromatose, desse glioma? Como eu estou vendo aqui, pode ser que ele não tenha prestado atenção, mas ele está na minha frente aqui, é o doutor Fábio. Prestou atenção, Fábio? Oi, professor, eu perdi o começo do caso. Eu cheguei atrasado. Quer que eu repita? Repete, vai dar uma revisadinha. É um paciente de 18 anos que vem encaminhado para a gente da pediatria, com uma síndrome colestática, né? Ele tem enzimas canaliculares aumentadas, e enzimas
hepáticas também. Ele, nesse período de acompanhamento, ele estava evoluindo com piora dessas enzimas, negava prurido, negava febre, tinha uma icterícia intermitente nesse período e relatava uma perda de 6 quilos nos últimos 6 meses. De antecedente, ele tem neurofibromatose tipo 1, e no exame físico de alteração são essas manchas café com leite que ele tinha, que é típica dessa doença, da neurofibromatose. E ele não tinha alteração neurológica no exame físico, que a neurofibromatose pode causar, né? Ele não tinha. E medicação de uso era metformina, que você falou que não entendeu o que deram, né? Isso, ele usava levotiroxina de uso contínuo e ele tinha um histórico de ter usado em algum momento a metformina que foi suspensa pelo endócrino. Mas eu não encontrei o motivo dele ter usado a metformina. Como é uma doença genética, acho que a gente pensaria assim, um jovem nas colestases genéticas, né, para ele. E a neurofibromatose é uma alteração genética. Então, ele não tem relato de nenhuma alteração de pâncreas, de formação de cálculo biliar jovem, nada disso, né? Relato até o momento que ele chegou, não. A icterícia é uma icterícia pelo jeito que flutua. Os exames flutuam também, Maria? Eu vou mostrar os exames. Pode mostrar já os exames? Não, é só para, assim, eventualmente... Não, os exames dele foram piorando. Tá bom. Mais alguma ideia, Fábio? Eu ficaria, a princípio, sem ver os exames, com alguma doença genética, né? Com alguma colestase genética aí. E você acha que é um quadro sugestivo de ser uma colestase? Intermitente. A princípio, pelo quadro dele, por esse aumento das enzimas, principalmente, das colestases críticas, né? Tá bom. Pode Que não seguir? tem histórico para nada para pensar em... Não, vamos esperar um pouquinho, Maria. Tá. Vamos ver o que a doutora Cibele acha. Vai, Cibele. Vamos ver se você... Bom, a gente, pensando em quadro, né, genético, é jovem e tudo mais, um quadro aí colestático, das enzimas canaliculares alteradas, a gente sempre tem que lembrar as doenças autoimunes para pensar isso, em colestases, né? Então, mesmo a hepatite autoimune não é tanto isso, mas que seria mais as hepatocíticas alteradas e não canaliculares, mas tem que pensar em colangite biliar, tem que pensar em colangite esclerosante, tem que pensar em doenças, né, outras nas LPACs, todas essas doenças que têm algum componente genético e que dão colestase, né? Acho que a gente vai ter que olhar, ainda é pouco para a gente pensar um pouco mais, né? A gente vai ter que ver mais os exames e tudo para a gente ver alguma coisa a mais, né? Mas tem que pensar em outras doenças autoimunes, né? Gama, e malformações da via biliar, você pensaria? Acho que o pessoal o Fábio colocou uma possibilidade, olhando para a doença, para a neurofibromatose como uma doença genética. Ele trouxe a possibilidade aí, sim, será que é um jovem de 18 anos de idade, né? Será que ele está expressando aí, né, uma dessas PFICs, né? E se fosse, talvez, da PFIC 3, aí seria o diagnóstico mais provável, levando em conta a faixa etária do paciente. Mas eu também concordo com Cibele que a CEP tem que ser um diagnóstico diferencial. CBP eu não pensaria, né? Componente descrito lá no início foi predominante de enzimas canaliculares, pensaria mais na possibilidade de uma CEP, porque é um homem de 18 anos de idade, com esse perfil aí de colestase, e fazendo essa icterícia que foi descrita como sendo intermitente, né?
A outra possibilidade, embora não se tenha exames nem nada, a gente sabe que, né, as lesões, né, os tumores de papila são intermitentes, né? Eles sofrem necroses e aí flutua aquela icterícia. O cálculo também tem essa característica de ser uma icterícia, né, intermitente por mobilização ali do cálculo. Agora, a má formação de via biliar, assim, por que só aos 18 anos de idade, né, ele expressou esse quadro, né? E aí a gente tem que pensar na possibilidade, né, de se isso está ou não vinculado com a doença que ele tem, ou se são duas coisas distintas. O Fábio já trouxe aí a possibilidade de que, tendo ele uma doença genética, ele poderia ter uma outra doença genética e aí fazer uma colestase. Então, será que existe, né, essa associação, né, e esse paciente só tem a doença colestática, né, que tem porque ele tem neurofibromatose? Há uma frequência maior de associação ou são duas coisas completamente distintas, né? Eu só queria fazer um adendo aí, eu acho que as hipóteses são essas mesmas, né? Uma doença genética associada, causando a colestase, uma doença autoimune associada ao quadro, também tem que pensar. Algum quadro mais mecânico, como você falou, né? Um tumor de papila, alguma coisa obstrutiva extrahepática, mas eu só queria lembrar que com essa história, quando a gente pensa em colestase genética, a que a gente tem mais que pensar em primeiro lugar é a recorrente benigna, né? Porque ele fala em episódios de icterícia, então a que tem uma história natural mais assim é a recorrente benigna, né? Que é a mutação acho que é a ATP8D1, e que era a antiga Summerfield Walsh, né? A gente até tem um paciente antiquíssimo lá no ambulatório com essa doença. Então, é só isso que eu queria acrescentar. Bom, eu fiquei interessado, também achei que esse caso a gente poderia imaginar, nós não conversamos, mas a químio e a rádio do glioma foram depois que ele já tinha esse quadro ictérico. A gente poderia associar isso como uma eventual outra toxicidade, eu não sei, medicamentosa. O relato da pediatria é que ele teve diagnóstico em 2017, e ele começou a acompanhar com eles mais ou menos em 2022, 2023, assim, esses sintomas. Então, eu acho que foi bem depois, assim, da quimioterapia, mas não vinha no relatório da pediatria de quando até quando ele fez quimio e rádio e com quais medicações ele fez a quimioterapia. Isso não veio descrito. Alguém tem mais alguma pergunta para Maria? Vamos ver os exames? Eu vou mostrar os exames dele. Todo chegou para gente, ele já chegou com todos os exames, mas eu vou mostrar aos poucos para a gente ir construindo o raciocínio. Eu coloquei aqui os exames desde de 2022 até em 2023. Ele até deu uma flutuada aqui aqui em AST, que ele diminuiu, mas e em TGP também, mas a bilirrubina dele veio sempre piorando, com exceção daqui, né, de julho para abril. A albumina ele só tinha em alguns exames, mas todos estavam normais. E as canaliculares ele veio progressivamente piorando, com exceção aqui do dia 25 para o dia 8, mas eram só 5 dias de diferença de exame, né? Então, acho que se a gente não considerar isso, ele foi progressivamente piorando os canaliculares e as transaminases. É importante lembrar que nesse período aqui dos exames, não foi feita nenhuma intervenção, não foi feito nenhum exame invasivo, nenhuma medicação, nada. Porque mesmo eles tendo passado o SACOL, ele não usou por não ter condições financeiras. Então, esses exames realmente foram feitos
sem nenhuma intervenção médica. Oi, Giuseppe. Oi, deixa eu só perguntar uma coisa para Maria, Edu. Uhum. Na história dele, não me pareceu ter nenhuma queixa de epigastralgia, né? Não tinha. E, Ele não falava de dor abdominal, epigastralgia, nada. e Falava... imagino que também nunca teve uma endoscopia digestiva alta. Não mostrou pra gente nenhuma endoscopia. Ok, obrigado. Acho que mais alguém levantou a mão? Eu não vi. Então, É, a gente não conseguiu caracterizar esse caráter flutuante, né? Da impressão que ele foi sempre piorando. Uhum. Tá. Sim. E aí tem alguns outros, só tinha hemograma, mas pra gente ver que ele não tinha anemia, nem plaquetopenia, e não tinha descrito lá quais foram os exames realizados. Mas estava descrito no relatório que foram realizados triagem para hepatopatias e que estavam normais, fizeram uma ceruloplasmina que estava dentro do valor de referência, e também fizeram uma eletroforese de proteínas que tinha uma gama de 12%. E ele também tinha um CA199 de 44,4, que lá estava relatado que era normal. Mas até então eu não tenho descrito no relatório que a pediatra mandou se foi realmente feito todas as sorologias, quais autoanticorpos que foram feitos. Isso aí eu vou falar mais para frente, porque a gente pediu no ambulatório para ele. Eles também pediram o ultrassom de abdômen simples, tá? Já posso mostrar? Acho que sim, é que esse 44,4 do CA199 está um pouquinho tocado, né? Eu não vi o valor de referência lá, mas estava escrito que era normal. Mas ele repetiu depois esse CA199 e estava bem mais baixo. Mas lá estava descrito que era normal, mas não tinha realmente o valor de referência. E esse 12% de gama-globulina está dentro da faixa do normal, que a gente também está acostumado a ver em porcentagem. Tá dentro da faixa. Porque esses exames que a gente tem vieram descritos no relatório da pediatria. A gente não teve acesso aos exames. Então, ela descreveu os exames e escreveu que tinha feito a triagem. E aí, depois no nosso ambulatório, a gente repetiu esses exames. Fábio, o que você achou desses exames perto das suas hipóteses? Vou botar aqui para... Então, enquanto eu estava vendo os exames aqui, eu fui dar uma pesquisada rapidinho no neurofibromatose e vi que o principal tratamento dele é uma droga que faz elevação de enzimas colestáticas mesmo, que faz uma síndrome colestática, que é o temolizumab. Não sei se ele usou, eu fiquei curioso só para ver e achei a informação relevante. Sim, eu acho que com esse laboratório ainda empeora depois de tanto tempo de tratamento, né? E ele já com tanto tempo de doença, assim, não está flutuando tanto igual a gente esperava, né? Ele, em praticamente um ano de acompanhamento, ele só aumentou as enzimas, ele não flutuou para baixo, né? Para melhora igual a gente esperava. Não sei se na colestase recorrente, como a doutora Lúcia falou, se isso seria em menor espaço de tempo, se continuaria nesse tempo tão prolongado de elevação. Fábio, não tem relato dele ter usado essa medicação. A gente só tem relato que ele usou a levotiroxina mesmo. Uhum. Então, eu realmente não sei se em algum momento tentaram dar essa medicação para ele. A gente não tem relato. Como ele teve o relato do tratamento do glioma, eu fui só pesquisar para ver se tinha alguma relação, né? Como é a medicação mais comum usada, não sei. A gente não tem informação para ter certeza se tem relação. E de exame de imagem, ele não tem nada alterado, né? Eu vou falar o exame de imagem ainda. Posso passar? Vamos lá. Aí a pediatria inicialmente solicitou um ultrassom simples, sem Doppler. Nesse ultrassom, falava que o fígado tinha morfologia e dimensões normais,
sem sinais de esteatose, saiu errado aqui, mas esteatose. Tinha uma vesícula biliar hidrópica, sem sinais inflamatórios ou cálculos. Tinha uma ectasia do ducto pancreático principal, sem identificação de ponto obstrutivo. Ele verificou que tinha uma dilatação de vias biliares intra- e extrahepáticas, com ducto colédoco apresentando calibre de até 0,9 centímetros, sem fator obstrutivo evidente. O restante do exame estava sem alterações e na impressão ele questionou uma vesícula hidrópica com dilatação de vias intra- e extrahepáticas. Sem o fator obstrutivo, ele interrogou se aquilo era constitucional do paciente. Aí foi solicitado um ultrassom com Doppler. No ultrassom com Doppler, as diferenças. O fígado continua com forma e dimensões normais, contornos regulares e a textura homogênea. Tinha uma veia porta pérvia de calibre preservado, com 1 centímetro, e fluxo hepatopetal, apresentando velocidade máxima de 20,6 centímetros. Tinha veias suprahepáticas pérvias e com faculdade preservada, veia esplênica pérvia de calibre preservado e fluxo hepatopetal. Não tinha circulação colateral. A vesícula biliar estava hiperestendida, com paredes finas e regulares, apresentando conteúdo isoecogênico móvel em seu interior, sugestivo de lama biliar. Ele também relata a dilatação intraestepática de vias biliares, com hepato colédoco medindo 1,2 centímetros, sem caracterização de fatores obstrutivos no presente estudo. O pâncreas e o baço tinham morfologia com textura normais e não tinha líquido livre no abdômen. A opinião foi que a vesícula biliar estava hiperestendida, com lama biliar, e que tinha uma dilatação de vias intra- e extrahepáticas e do hepato colédoco. Aí vou deixar o doutor Giuseppe agora comentar. Certo. Bom, eu selecionei as 3 melhores imagens, as mais representativas, né, desse exame de ultrassom feito em agosto do ano passado, que a gente vê uma vesícula biliar bem distendida, vocês podem perceber aí a presença de lama biliar, né, fazendo um nível aí. Não tem fluxo dentro, então é lama biliar mesmo. É óbvio que pode ser que tenha microcálculos aqui aí de permeio, mas não estou vendo sombra acústica posterior, né? Claro que toda vez que a gente vê lama biliar, a gente pensa que poderia se esconder aí algum microcálculo, mas não tem sombra acústica, então por enquanto só fico com isso. Na parte de baixo, que chama atenção aí, vocês estão vendo na primeira imagem do lado esquerdo, tem o colédoco, o hepatocolédoco, que está medindo 1,2 centímetros, então está dilatado para essa faixa etária. Na imagem do meio, vocês estão vendo aí o fluxo dentro da veia porta e da artéria hepática, e o colédoco sem fluxo aí na frente, né, no meio aí, exato, muito obrigado. E aí nessa outra figura da direita, a dilatação da via biliar intrahepática. Então, em resumo, dilatação das vias biliares intra- e extrahepáticas. O colega que fez o exame disse que não havia evidência de fator obstrutivo e uma vesícula biliar hidrópica com barro biliar. Com esse aspecto, evidentemente, que o mais comum é a gente pensar em um microcálculo aí que está impactado no hepatocolédoco, né? Mas isso não foi demonstrado nesse exame, não está descrito também no laudo. Acho que por enquanto é isso. Bom, aí perante esses exames de imagem e laboratoriais, qual conduta que vocês realizariam? Pediriam mais algum exame? Fariam alguma intervenção baseada nesses exames que a gente acabou de comentar? Achei só interessante, no primeira ultrassonografia, tinha dilatação, tinha uma ectasia do Ducto pancreático. ducto pancreático, né? Aqui não foi vista, não sei se é porque não tiveram acesso ao pâncreas, não sei. Mas foi bem observado. Ele não Aqui comenta isso, né? ele fala que a pâncreas está normal, né? Qual que é o próximo exame, Fábio? Adalberto respondeu aí. Alberto já respondeu. Falou com longe Eu estava falando.
Eu faria igual a da Alberto, eu faria colangio-ressonância também, para tentar ver se tem alguma coisa realmente obstruindo que o ultrassom não foi capaz de identificar. É isso, né, doutor Giuseppe? Isso, exatamente isso. Pode ser que alguém pudesse, como alternativa, pensar em uma ecoendoscopia. Estou pensando no microcálculo pequenininho, porque mesmo a colangio-ressonância, ela consegue enxergar cálculos até 3 milímetros, né, 4 milímetros. Abaixo disso não consegue. Mas a gente sabe que a gente tem muito mais disponibilidade, desculpa, pela colangio-ressonância do que pela ecoendoscopia. Então, acho que esse é o caminho natural, né, a ser seguido. Bom, a pediatria pensou igual a vocês e eles solicitaram uma colangio-ressonância. Na colangio-ressonância que foi feita dia 1º de novembro, foi verificada acentuada dilatação de vias biliares intraestrepáticas com hepatocolédoco medindo 1,1 centímetro, notando-se falha de enchimento de hepatocolédoco distal próximo à ampola de Vater, com dilatação inclusive de ducto pancreático principal. O pâncreas tinha realce preservado, sem área de necrose. O fígado, como todos os outros exames, estava normal, sem alterações, contornos regulares. A vesícula biliar hiperdistendida, com paredes finas e regulares, sem líquido perivesicular ou alteração de realce ao meio de contraste, apresentando múltiplos cálculos em seu anterior. Baço, pâncreas, rins e adrenais, seu aspecto normal, e não tinha líquido livre na cavidade, e ele questionou como coledocolitíase obstrutiva. Vou deixar o doutor Giuseppe de novo comentar aqui a colangio-ressonância. Obrigado, Maria. Bom, eu vi essa ressonância agora, esses dias que a Maria Lúcia me mandou o caso, eu tinha visto esse exame a semana passada. Então, o que chama atenção é evidente, né, a dilatação proporcional, simétrica da via biliar intrahepática. Vocês vejam aí um hepatocolédoco um pouco tortuoso, dilatado, como a gente já tinha visto, e o ducto pancreático principal também está dilatado, né, está bem evidente a dilatação. Vejam que no fundo da vesícula biliar a gente vê um conteúdo mais espesso, né, não dá para a gente jurar que é cálculo aí pela ressonância, poderia ser só barro biliar ou barro biliar mais microcálculos, como eu já disse. E eu apontei aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, dá para ver uma bolinha preta na ponta da seta? Dá para Aqui. enxergar, Edu? Sim. Isso, exatamente aí, né? E É assim. parece que está comprimindo, tá? Eu não consegui ver cálculo dentro do colédoco, tá? Eu não vi cálculo dentro do colédoco, mas eu vi esta bolinha que deve medir talvez um pouco menos de 1 centímetro, né? E que está comprimindo a via biliar, o colédoco intrapancreático, na topografia da papila, para ser mais preciso, né? E também está comprimindo o ducto pancreático principal. Nas imagens da direita, do centro, né? No centro tem uma seta aí, bem no centro, embaixo. Isso, tem aí, vocês estão vendo um anelzinho, que é o colédoco distal, e tem um negocinho preto aqui. Isso pode ser um pouco de barro biliar ou microcálculo aí dentro, porque evidentemente esse paciente está fazendo estase, né, biliar, então ele tem uma bile com estase, vai formar mesmo barro, microcálculos, etc. Mas na imagem da esquerda, vocês estão vendo que tem uma coisa que brilha após a injeção do contraste, que está na ponta da seta, e que está em correspondência àquele nodulinho que estou apontando lá em cima, né, do lado direito. Então, isso lembra muito uma lesão neoplásica, um pequeno tumor de papila ou justa papilar. Eu perguntei para Maria da epigastralgia ou endoscopia digestiva alta, porque se vocês cruzarem fibromatose tipo 1 com neoplasias abdominais, né, uma das neoplasias é o gastrinoma, tumor endócrino, e ocorre não no pâncreas, é raríssimo no pâncreas, no contexto da adenofibromatose tipo 1, mas acontece no duodeno, e no duodeno, na papila duodenal. Ele pode ser então,
ele pode ser sintomático, ou seja, clinicamente funcionante, mas pelo que você está me falando, Maria, ele não é certamente clinicamente funcionante, ele só pode ser bioquimicamente funcionante, eu não sei. De qualquer forma, nós temos aí um paciente que tem risco para ter tumor neuroendócrino, no caso, sob o ponto de vista epidemiológico, seria um gastrinoma, e tem um nódulo hipervascular, que é uma das características dos tumores neuroendócrinos. Então, minha hipótese diagnóstica nesse momento seria um pequeno tumor neuroendócrino de papila duodenal, levando a dilatação da via biliar e pancreática, e pela estase biliar, produzindo microcálculos ou barro biliar. Bom, após esse exame, após a colônia de ressonância, vocês solicitariam algum outro exame? Alguém solicitaria outro exame? Eu acho Faria. que a ecoendoscopia do Dr. Giuseppe, né? Caia bem. Não foi solicitada a ecoendoscopia, mas foi solicitada uma CPRE. E endoscopia você não falou também até agora, né? Não foi solicitado, doutor, ele não tem nenhuma. Nem Não. endoscopia, nem ecoendoscopia. Tá. Não tem. Foi feita a CPRE do paciente 3 dias depois da colônia de ressonância. Na CPRE foi observado que o duodeno apresentava uma papila maior de aspecto abaulado. A colangiografia foi realizada a tentativa de cateterização seletiva do ducto biliar pelo orifício da papila maior, sem sucesso. Foi optado, então, por uma esfincterectomia de acesso e apresentou uma saída de grande quantidade de barro biliar após a dilatação hidrostática até 12 milímetros. Foi notado que na via biliar extrahepática o calibre estava aumentado, 15 milímetros, e na colangiografia final não tinha sinais de falha de enchimento ou de estenose, e teve uma boa drenagem. No final do procedimento, foi realizada biópsias da região interna da esfincterectomia para descartar a presença da neoplasia, porque, como disse o doutor Giuseppe, a característica e o fator de risco, né, da doença genética que o paciente tem, a gente não pode deixar de descartar uma neoplasia. Foi feita essa biópsia nessa CPRE, porém, não foi uma biópsia que foi conclusiva. Então, um mês depois, aproximadamente, eles fizeram uma duodenoscopia só para repetir a biópsia, tá? Vocês querem falar algo ou posso continuar? Eu não sei se para biopsiar, se não teria sido interessante fazer uma endoscopia, né? Mas concordo que eu acho que uma colangioendoscópica foi mais importante mesmo. E agora repetir tentar biopsiar de novo a papila para ver se descobre o que tem, né? Eu acho que é mais apropriado. Não sei se que a doutora Lúcia acha. Não, concordo. Eu só acho que ele poderia ter feito mesmo, né? Endoscopia, né? Aí uma endoscopia digestiva alta antes para olhar essa segunda porção do duodeno e olhar, enfim. Mas eu acho que tendo uma biópsia inconclusiva e essa suspeita de tumor, eu acho que é isso mesmo que tem que fazer, né? Tentar refazer a biópsia para ver se a gente define o diagnóstico. Bom, eles fizeram a duodenoscopia apenas para repetir a biópsia. A papila, na duodenoscopia, o bulbo estava com a forma preservada, a mucosa estava normal até a segunda porção. A papila maior tinha um aspecto pós-papilotomia, com tamanho aumentado e centro cerado, mas isso foi relacionado apenas ao exame prévio e foi realizada a biópsia naquele local. A biópsia constava 2 fragmentos irregulares de tecido acastanhado e de consistência elástica, e todo o material foi submetido para exame histológico e foi realizado um estudo imunohistoquímico. Bom, no estudo imunohistoquímico veio cromogranina positiva para células neoplásicas, sinaptofisina positiva também para células neoplásicas, enulase foi inconclusivo,
e KI67 foi superior a 2%. E aí, como o doutor Giuseppe já tinha adiantado aí o diagnóstico, veio como uma neoplasia neuroendócrina. Eu trouxe os exames pós a CPRE, que ele realizou a dilatação. Ele vem melhorando as enzimas, vem melhorando também as canaliculares, já normalizou a bilirrubina. E na última, tem aqui outros exames, mas só o perfil lipídico dele mesmo. E na nossa última consulta, né, que foi quando foi discutido com o Dr. Giuseppe esse exame, a gente encaminhou ele para oncoendócrino para acompanhar esse tumor, essa neoplasia neuroendócrina. Legal. Mas pelo que eu tinha entendido ali, acho que até a gente está questionando não, mas a indicação da PCRE, mas acho que assim, que agora o doutor Giuseppe fez essa análise da colangio com essa suspeita de tumor neuroendócrino ali, mas pelo que eu vi no resultado, não tinha essa suspeita, era mais alguma coisa de cálculo, né? Acho que talvez pela descrição da colangio, eles estavam pensando mais em, ali pela descrição já tinha Isso, essa hipótese não Não, tinha. foi pela Ele discussão. então, o caminho, pensando que era alguma coisa obstrutiva no tem. cálculo, era PCRE com drenagem, porque era a hipótese deles e da PCRE era da colangio, né, ressonância, era de cálculo, alguma coisa obstrutiva, mas pensando em cálculo, né? Daí, para o próximo passo, foi de fazer uma PCRE para drenagem da via biliar. Acho que por isso que pulou até uma ecoendoscopia, porque não teve essa hipótese de um tumor neuroendócrino, né? Acho que não teve isso antes. Que, nossa, quer dizer, você vê que a hipótese, você tendo uma análise diferente de um exame, você Sim. vai trilhar um caminho diferente, né? Você vai pensar numa coisa em outra, quer dizer, a gente tinha essa hipótese de um tumor, mas sim de uma coisa do cálculo, né? Alguma coisa obstrutiva, tipo algum cálculo que estivesse obstruindo via biliar, e não que fosse algum tumor comprimindo via biliar e dando obstrução, né? Mas foi interessante, porque a hora que fez a colangio, não sei se foi o Ângelo, né, que fez, talvez, fez a colangio, não conseguiu entrar, né? Foi. Aí fez a papilotomia. Então, acho que nesse momento a hipótese de neoplasia é que deu. Aí sim. Né? Só nesse momento que veio essa hipótese. Por isso que ele foi atrás de biopsiar a região, né, para ver se fazia o diagnóstico ali de uma lesão neoplásica. Eu acho que foi mais nessa hora que o diagnóstico mudou de figura. Né? Isso. Foi só quando a gente discutiu com o Dr. Giuseppe, ele olhando a colangio-ressonância, ele já deu essa hipótese, mas como ele estava acompanhando na pediatria, a hipótese só surgiu mesmo quando fez o CPRE de neoplasia. E aí eu trouxe aqui também que no nosso ambulatório ele fez alguns exames, ele tem sorologias de anti-HVA total reagente, mas não tinha IgM, anti-HBS dele é reagente, o anti-HCV é não reagente, e dos autoanticorpos ele tinha um FAM nuclear pontilhado fino denso 1/80, e os outros não reagentes. Que no início a gente não tinha esses autoanticorpos, né, relatado pelo menos, então a gente no ambulatório solicitou novos, e, como eu disse, a gente encaminhou ele para oncologia e para endocrinologia para realizar esse tratamento, mas laboratorialmente ele vem apresentando melhora desde a CPRE, que acredito que os sintomas dele estavam sendo mais pela obstrução mesmo, né? Eu estou curioso de saber qual será a conduta da onco. Da onco, né? Endócrino, não é? Porque você vê, é um menino de 18 anos, 19 anos, é uma lesão muito pequenininha e tem um bom prognóstico, a chance de ter metástase à distância é muito pequena. E por outro lado, o tratamento seria o quê? Vai fazer uma GDP aqui?
que é uma cirurgia super extensa para uma lesão como essa. Estou muito curioso de ouvir vocês e o pessoal da cirurgia e da onco. O que vocês acham? Então, quanto que deu em centímetros, José? Porque você falou Não chegou a 1 centímetro. 9 milímetros, 8 milímetros, por aí. Eu já vi discussão de neuroendócrino em cabeça de pâncreas, que o critério meio de indicação cirúrgica está acima de 2 centímetros, mas eventualmente não. É que está dando essa manifestação biliar, eu não sei se a longo prazo, se isso vai ser um problema para o menino em relação à colestase crônica, né? Ele fez um exame de controle agora esse ano, mas ficou uma porcaria, não sei por quê, Maria, mas eu acho que até valeria a pena pedir um novo exame. Acho que nem adianta, porque não está mais com vocês, né? Está lá com o pessoal Eu não separei esse exame porque está muito baixa a qualidade. Acho que ele respirou mal, estava agitado, não sei o que aconteceu. Porque uma coisa que me ocorre, a dilatação da via biliar pode ser até que tenha sido resolvida, talvez a papilotomia, etc. Eu não sei se resolveu a dilatação do pancreático principal, né? Para ele vai fazendo. Eu não tenho dados para afirmar que foi resolvida também a obstrução pancreática. Aí talvez seja mais um dado que possa empurrar o paciente para uma cirurgia, né? Para não manter um quadro de obstrução crônica, pancreática crônica, né? Bem legal o caso. Sim. Legal o Fábio ter ido atrás nesse Between e já também ficado preocupado com o tumor neuroendócrino, né? E bem legal essa sua sacada. Essas duas imagens aqui que você acabou mostrando, uma com o negócio aceso, a outra marcada, e aquela negativa, elas são... O negativo é sem contraste, quando deu contraste... Isso, Na verdade, as imagens de cima são as de colangio-ressonância, é sem contraste endovenoso, é um T2, que mostra bem que a gente chama de uma sequência hidrográfica, né? Tudo que é líquido estacionado brilha bastante, que é o que acontece na colangio-ressonância. E a de baixo, da esquerda, aí a gente dá contraste, né? E o que tem vascularização realça bastante. Então, vocês veem que a aorta está realçando, a artéria mesentérica superior está realçando, aquele triângulo que está ali, logo do lado à direita da seta, é a cabeça do pâncreas, né? Aqui vai indo para o outro lado, vai com a ponta, aí, sobe, não, muito. Aqui? É isso, o que você está apontando agora, nesse momento, isso, essa é a cabeça do pâncreas. Aí do lado, aquela bolinha do lado, a artéria mesentérica superior, né? E atrás dela tem a aorta, né? Essa bola maior. É isso. E aí você vê que tudo que tem, né? Tudo que tem tecido bem vascularizado, realça bastante. O parênquima renal também realçou. Então, o que a gente chama de lesão hipervascular, né? Ela realça bastante, brilha, né? Acende, como diz o Edu. O adenocarcinoma só em contraponto, né, Edu? O adenocarcinoma não é hipovascular, não realça desse jeito. A gente mal conseguiria enxergar nessa sequência. Mas os tumores neuroendócrinos sim, brilham bastante. Super legal o caso, hein? Também estou curioso com a conduta a ser tomada. Também fiquei. O doutor Edu, fui eu quem fiz o primeiro atendimento dele, até eu e a doutora Maria Lúcia, a gente discutiu. Eu lembro que a gente colocou no Google e vieram vários resultados de tumor de papila associado a neurofibromatose tipo 1. E eu lembro que o doutor tinha entrado em contato, acho que Eduardo, da endoscopia, eu passei para ele o caso. Ele queria, eu acho, levar para o paciente para o HC, para dar uma estudada melhor nessa Foi o papila. Irã. O Irã Isso. que ficou de levar. Isso, eu passei o caso para ele por WhatsApp, mas ele não me Foi retornou. quando a biópsia estava inconclusiva, não foi? Eu acho que sim. Na primeira biópsia. E daí eu falei com ele, ele falou que ia tentar fazer um aparelho que eles tinham lá. Agora eu lembrei. E tem pergunta aqui sobre a conduta também. Acho que o Gam mandou
mergulhando aí nesse caso para entender e ver o que dá para fazer com esse paciente. E o Adalberto também perguntou se, encontrando uma lesão neuroendócrina assim pequena na papila, se teria indicação de procurar outras no intestino, no estômago. Então, acho que o Gama pode responder essas perguntas aí. A gente acompanhou esse paciente nas 2 últimas consultas, lá na terça-feira, no ambulatório lá das doenças raras, né? Então, a gente está com alguns casos aí de interesse para as novas sessões também, mas é interessante chamar a atenção, primeiro, da neurofibromatose, né? E o Fábio já falou que ela é uma doença genética, e é uma doença genética muito comum. É um caso para cada 3.000 indivíduos. Então, é por isso que a gente está, às vezes, na fila do supermercado, se a gente está atento, tem lá um paciente com neurofibromatose na frente para pagar a conta. Lá na Paulista, domingo, eu passei, tem um rapaz lá com neurofibromatose, né, e ele usa aqueles neurofibromas do corpo inteiro para pedir ajuda financeira, né? Então, é uma condição extremamente comum. E é importante destacar que a neurofibromatose, o paciente portador de neurofibromatose tem pelo menos 10 anos menos de vida do que quando você compara, né, com os indivíduos da população geral. Isso porque, né, a neurofibromatose ela aumenta o risco oncológico em torno de 3 a 4 vezes mais para esse grupo do que quando você compara os indivíduos da população geral. Então, não é só... Quando a gente olha para os pacientes com neurofibromatose, a gente já sabe que um dos tumores mais prevalentes é o glioma do nervo óptico, né? Então, há uma recomendação rotineira nesses pacientes de serem vigiados com o oftalmologista, né, anualmente, e particularmente nos primeiros anos de vida, até os 10 anos, e depois a cada 2 anos, porque o glioma é mais precoce na vida desses pacientes, né? Tem um outro tumor, que é o tumor, né, cutâneo, neurofibroma plexiforme, que é potencialmente fatal, porque tem uma agressividade maligna muito grande, mas tirando esses tumores que fazem parte da história natural da neurofibromatose, a gente acaba de ver aqui, né, um tumor neuroendócrino da papila. E aí a gente volta a falar de um tumor extremamente raro, né? Porque tumor neuroendócrino do trato gastrointestinal e acometendo o duodeno, né, é muito menos frequente do que em outras partes do intestino. E na ampola de Vata, eu fui vasculhar o número de casos de tumores neuroendócrinos da ampola de Vata, tem 139 casos descritos na literatura. 139. E é interessante destacar que essas publicações são todas assim, 10 ou menos casos para cada publicação. E quando juntam esses casos, né, um percentual deles está associado à neurofibromatose. Está associado à neurofibromatose. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu era ainda preceptor lá da Santa Casa, da 9ª Enfermaria, e eu atendi um paciente numa tarde, um rapaz com neurofibromatose, e no exame físico ele tinha uma massa que pegava todo o hemiabdômen esquerdo. E como era um hospital-escola, a gente internou naquele momento para iniciar a investigação, e o único detalhe que naquele momento me chamava a atenção, além do exame físico com essa grande massa abdominal, né, esse paciente era normotenso, esse paciente estava corado e tinha uma frequência de pulso de 100 batimentos por minuto. Mas que ninguém valorizou, eu não valorizei, ninguém chamou a atenção disso. Mas aí a gente foi estudar neurofibromatose / associação com massas abdominais ou tumores, e a gente viu naquela época, né, o que a literatura já descrevia. A neurofibromatose, né, ou doença de von Recklerhausen, que é essa neurofibromatose tipo 1, ela tem esse potencial oncológico, e de vários tumores. Então, é mais comum que eles tenham tumores neuroendócrinos, e mesmo que o tumor de papila neuroendócrino seja raro dentro desse portfólio todo do trato gastrointestinal, a frequência com que ele se associa à neurofibromatose é maior, né? Mas também eles têm mais chance de fazer astrocitomas do sistema nervoso central, e esse, que é o glioma do nervo óptico, é o mais comum e é o menos agressivo, mas eles podem fazer astrocitoma, né, grau 4, pela Organização Mundial de Saúde, eles podem fazer feocromocitoma, né, e esse paciente que eu falo de muitos anos atrás, ele internou, e naquela época a gente tinha só a tomografia,
e a tomografia mostrava um grande tumor que invadia o reto peritônio, e naquela época o radiologista, ele descreveu aquela lesão como sendo compatível com lipossarcoma de reto peritônio. Como a gente havia lido a associação de neurofibromatose com feocromocitoma, a gente lançou mão daquilo que a gente tinha naquela época, que era só dosagem do ácido vanilmandélico, na urina de 24 horas. O ácido vanilmandélico veio absolutamente normal. Então, isso é um lipossarcoma de reto peritônio, pré-operatório comum, não é habitual a esses pacientes, ele tinha 32 anos de idade. Quando ele foi submetido à laparotomia, que o cirurgião foi divulsionar aquela grande massa, ele fez um pico hipertensivo, né, com arritmia, e rapidamente fecha aquele abdômen, transfere o paciente para o CTI. Na verdade, ele tinha um feocromocitoma. Aquilo era uma grande massa de feocromocitoma, e esse paciente fez esse pico hipertensivo durante a manipulação cirúrgica daquela massa, né? Então, aquilo foi um grande aprendizado naquela época, né, de feocromocitoma / né, neurofibromatose. Então, esses são tumores possíveis, tanto que na orientação do acompanhamento dos pacientes com neurofibromatose, desde os primeiros anos de vida, a recomendação é monitorar periodicamente a pressão arterial desses pacientes, porque eles têm mais chance de fazer hipertensão arterial secundária a feocromocitoma, secundária a uma estenose renal, secundária a uma coartação da aorta, né? Então, existem vários aí dificuldades que fazem esse paciente, não é, trazer muitas histórias associadas simplesmente a esse conceito que parece ser só cutâneo, mas que se associa a muitas morbidades, não é, que são sistêmicas e que são potencialmente letais, né? Então, e o diagnóstico da neurofibromatose ele é muito simples, né, porque basicamente, não é, olhar para o paciente e encontrar o que está ali, as manchas cor de café com leite. E essas manchas cor de café com leite, né, dentro dos critérios diagnósticos, o paciente tem que ter pelo menos 6 ou mais. 6 ou mais. Nas crianças, né, elas devem medir pelo menos 5 milímetros. Nos adolescentes, tem que ter pelo menos 15 milímetros, né, ou mais de diâmetro. Então, no mínimo, 6 lesões cor de café com leite. É preciso procurar os neurofibromas cutâneos, é preciso procurar, né, alguns nódulos na íris, né, que são chamados, né, nódulos de Lisch, né, e que fazem parte dos critérios diagnósticos. São 7 critérios. Desses 7, se eu tiver 2, eu já fechei o diagnóstico de neurofibromatose. Então, não é um diagnóstico difícil, portanto, não é uma doença rara, portanto, é uma doença muito comum, né, e que a gente tem que ficar atento, e quando diagnosticar, a gente tem que pensar, né, nas possíveis associações de outras doenças, inclusive essas com potencial mais agressivo. E aí, quando a gente olha para esse tumor da região ali da papila, ou ali justa papila, não é? E que veio com esse conceito de um tumor neuroendócrino, a literatura, você vê, alguns serviços já são mais agressivos e eles optam por uma duodeno-pancreatectomia, né? Mas, de tudo que eu vi, né, mais recentemente, eles têm sido mais moderados. Então, eles avaliam em relação ao tamanho. Tumores menor que 2 centímetros, eles fazem ampulectomia endoscópica ou cirúrgica, né? Tumores com mais de 2 centímetros, eles tendem a fazer uma cirurgia mais agressiva com pancreatoduodenectomia. Então, a decisão cirúrgica hoje está muito baseada, de fato, no tamanho, né? É mais conservadora quando o tumor é diminuto, com menos de 2 centímetros, né? E esses tumores neuroendócrinos da região ali da papila, eles costumam ser não funcionantes, né? Não funcionantes. Se são carcinoides, por exemplo, eles não costumam fazer síndrome carcinoide, né? Diferente do carcinoide que está lá no íleo terminal, né, que com frequência faz metástase hepática e dissemina ali hormônios na circulação e desenvolve o conceito da síndrome carcinoide, mesmo quando esses tumores neuroendócrinos são carcinoides ali da ampola de Vater, né, eles não costumam, né, produzir o conceito sindrômico do carcinoide. Então, é uma condição muito interessante, e pela classificação aí, quando ele coloca mais de 2% de Ki67, do índice Ki67, mais de 2% é o quê? Não é? Porque é importante a gente saber esse índice,
porque é ele que classifica o grau do tumor. Grau 1, menos de 2%, grau 2, né, se eu tenho 3 a 20%, e grau 3, acima de 20%. E, obviamente, isso, né, traz, né, uma agressividade maior ao tumor, e a decisão terapêutica também está baseada em cima disso. Então, eu acho que a revisão ali daquela imunistoquímica talvez ajude bastante a definir se é uma proposta mais conservadora ou se é uma proposta mais agressiva. Mas fato é que esse paciente trouxe para a gente um grande aprendizado, né? E eu acho que as doenças raras também têm essa propriedade, né? Fazer a gente aprender aquilo que a gente não costuma vivenciar todo dia, enxergar, né, com mais facilidade. Então, é um caso muito interessante. Mas foi isso que eu consegui trazer aí para a discussão. Giuseppe? Queria aproveitar para responder a pergunta da Adalberto Amorim, né? Que se pensando em outras lesões neuroendócrinas e como pesquisar, né? Lembrando que esses tumores, né, Gama, dentro desse contexto, eles são frequentemente multicêntricos. Sim. Quando você tem um neuroendócrino no contexto da neurofibromatose tipo 1, e o melhor jeito de pesquisar tumores neuroendócrinos multicêntricos é através do PET-CT com galho DOTA, principalmente se eles forem bem diferenciados. Aqui não deu para entender direito, porque ele fala que é mais do que 2, mas pode ser 3, Exatamente. 4, A gente 20, fica né? na dúvida. Fica na dúvida. Mas, enfim, nesses casos, eu acho que estaria indicado um PET-CT ou com galho DOTA ou com FDG. Quanto mais bem diferenciado, melhor o galho DOTA. Quanto mais indiferenciado, melhor o FDG. Idealmente, o serviço de medicina nuclear, frente a uma hipótese diagnóstica de tumor neuroendócrino multicêntrico, deveria fazer os dois, FDG e galho DOTA, porque ele não sabe, em princípio, qual que é o grau, e os que são moderadamente diferenciados, como esse, por exemplo, poderia ser esse, eles expressam uma coisa e ou a outra. Então, eles podem realçar ou no FDG, ou eles podem realçar no galho DOTA. Enfim, aí seria o caso nesse paciente, talvez seja melhor do que fazer colono e... Interessante também porque é difícil, do ponto de vista histológico, e você diferenciar se esse tumor neuroendócrino ele é benigno, essencialmente benigno, ou se ele é maligno. E aí um PET scan poderia, se identificar metástase à distância, fica claro que nós estamos falando de um carcinoma neuroendócrino ou um câncer neuroendócrino, não é? Então, buscar sítios também à distância seria um parâmetro para diferenciar o comportamento do tumor, né? Ô, Giuseppe, qual que é a diferença desse galho DOTA do galho galho DOTA. 67? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Giuseppe, pode fazer os dois ao mesmo tempo? Não, tem que fazer exames separados, né? Sim, mas pode fazer no mesmo dia, Fábio. Pode fazer de manhã faz um e à tarde faz o outro. Beleza. Bom, gente, esse caso foi sensacional, né? Muito legal. Eu acho que se alguém não quiser fazer alguma pergunta, vamos aproveitar o expertise aí do Dr. Giuseppe, que não só fez o diagnóstico, como fez a histologia. Sim. Não, na verdade não, né? Porque a gente não tem diagnóstico de gastrinoma, né? Só de tumor neuroendócrino, né? Isso é uma suposição, né? Bom, gente, acho que se não tiver mais ninguém para perguntar... A impressão, doutor José, que eu fiquei com essa descrição é que pudesse ser mais um tumor carcinoide ali periampular. E aí, nas revisões, né, de tumores, de tumor carcinoide periampular, a associação com neurofibromatose, eles sempre destacavam, né, de 40 casos descritos, né, 5 ou 6 pacientes tinham neurofibromatose, né? Então, me passou a ideia mais de tratar-se de um carcinoide do que de um gastrinoma. Tá certo. Eu acho que tem problemas, acho que até conceituais.
porque se a gente considerar que é um tumor de papila, é papila duodenal, né? Então ele estaria dentro do contexto histológico do duodeno, aí seria tumores de duodeno. E quando a gente fala em tumores de duodeno, neuroendócrinos de duodeno, a gente fala de gastrinoma especificamente, que é o que está relacionado mais à neurofibromatose tipo 1. Eu li que até 2/3 dos pacientes com gastrinoma duodenal, e aí entraria a papila, porque é papila duodenal, são em pacientes com neurofibromatose tipo 1, que ó, não é a minha experiência, tá, Gama? Eu vi muitos gastrinomas e eu não lembro de ter visto essa frequência de neurofibromatose. Mas, enfim, só para aproveitar um pouco a discussão do caso, dar margem a essas elucubrações. Isso aí já estamos entrando aí. Acho que é isso. Legal. Gente, eu não sei se alguém quer perguntar, se a gente vai jantar, vai pedir para a doutora Maria Lúcia encerrar a reunião. A gente vai dizer que a Maria fez uma bela estreia. Foi belíssimo. Obrigada, doutora. Caso. Um belo caso, né? Parabéns. Muito bom. Muito bem. Muito bom. E Muito agradecer ao Giuseppe, né, que é sempre a nossa estrela aqui das reuniões. Obrigado, Lúcia. Gentileza tua. Vamos aproveitar para jantar, né? Então, acho que eu vou, depois dessa, acho que eu vou comer um macarrão, Luciano. Com certeza. Com algum vinho bom da sua adega, né? Já é quarta-feira, já dá, né? Abraço, pessoal.